Bem-vindos a mais um programa Olhar Tecnológico. Eu sou Marcelo Ruiz e é um prazer estar aqui novamente para bater um papo com vocês sobre as técnicas, né, de televisão, de cinema, os equipamentos e procurar sempre ajudar, né, compartilhar um pouco aí o conhecimento que não tem que ficar guardado em gaveta, né? Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre o Workstation. Eu tenho recebido muitos e-mails, né, das pessoas me perguntando: eu tenho um computador assim, eu estou querendo instalar um Premiere, eu quero instalar um Avid e tal, será que vai rodar, não vai? Estou querendo comprar uma máquina e tal, quais são as configurações. Então vamos tentar hoje falar um pouquinho sobre isso e tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras, né? Então, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Tem aquele verbo bíblico, né? E que fala que, vou adaptar aqui para a nossa situação, né? A gente podia dizer que primeiro, né, os deuses da informática criaram o computador, né? E depois a workstation se fez, né? Por quê, gente? O computador pessoal, não tem dúvida que ele nesses últimos 30 anos aí, ele se popularizou, né? Não é à toa que o nome dele é PC, né? Computador pessoal. E essa popularização de todas as milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo poderem ter acesso a um computador pessoal, trouxe com isso também que programas, né, softwares foram criados. Hoje a gente tem milhões, se não trilhões de softwares, né? O preço barateou dos equipamentos, o preço dos softwares barateou, a tecnologia, né, tem dado um salto muito grande. E isso também aconteceu em relação à nossa área, a área de edição de vídeo, né? A gente partiu de equipamentos dedicados aí a questão de 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando começaram a aparecer as primeiras ilhas de edição não linear, né, baseadas em computadores, né, eram sistemas fechados, caríssimos, né, e a gente não tinha acesso, né. A gente, que eu sempre falo, e que é o foco aqui do nosso programa, são as produtoras pequenas aí, produtoras médias, né? Quem poderia, há 15 anos atrás, ter uma ilha Avid, né, a um custo de 100, 150 mil dólares? E hoje, com 10 vezes menos, né, isso, a gente consegue montar sistemas razoáveis. Mas está havendo novamente isso, era necessário, uma especialização, né, do PC, né? Ele continua sendo, por definição, um PC porque é um computador pessoal, né? Não importa que seja usado num trabalho, numa empresa, né, ou na sua casa, ele é um computador pessoal porque é uma pessoa só que usa ali aquele terminal, diferente de um computador, de um supercomputador que faz tarefas, digamos assim, que não tem um operador ali na frente, senão várias pessoas colocando dados e fazendo pesquisas com esses computadores. Então, gente, está acontecendo com os computadores pessoais, os PCs, que eles estão ficando especializados. E um computador pessoal especializado é uma workstation, né? Workstation, tem workstation para quem trabalha com tempo, com geologia, né? com workstation que trabalham mais com cálculos, né? Cálculos matemáticos. Tem workstation para quem trabalha no setor financeiro, né? Calculando variáveis de mercado, essas coisas. E tem as workstations para o trabalho da gente, né? Para edição de conteúdo multimídia, né? Então, não é só mais você não prestar atenção nesse detalhe, comprar um PC comum, mesmo que ele seja muito bom, né? Que ele tenha um processador bacana, tenha memória, tenha 4, tenha 6 GB de memória, mas não é só isso. A workstation ela vai além, tem esse nome, né, de estação de trabalho. Por quê? Por causa da especialização, né? E o que é essa especialização no caso da gente, né? No caso da produção de vídeo? É um equipamento, né? E que, inclusive, dentro da nossa área de produção de conteúdo audiovisual, onde a gente tem, por exemplo, a edição, né? Aquele primeiro tratamento que a gente dá no material, no vídeo, a gente depois tem aí
uma inserção, né, de cartela, de computação gráfica, de gráficos, de vinhetas animadas, né, o que a gente faz aí na computação gráfica, no CG, e a gente tem a pós-produção, que é o final do trabalho, onde você vai exportar, né, de acordo aí com a tua audiência, você vai exportar para um Blu-ray, para um DVD, vai exportar isso para mandar para a televisão, enfim. Né? Isso aí é o trabalho de pós-produção, né? Vai normalizar áudio e tudo mais, botar trilha sonora e vai finalizar o trabalho. E, gente, hoje eu até diria que está tão especializado que o workstation, na verdade, não é uma só para as três coisas. Né? Eu, há um tempo atrás, né, quando eu montava as workstations para aqui, para a minha produtora, eu, evidentemente, por uma questão de preço, né, de custo, eu procurava fazer assim, não, vou montar um computador que eu consiga fazer isso tudo. Né, que eu consiga fazer edição não linear, que eu consiga fazer computação gráfica e pós-produção. Isso aí, até 2 anos atrás, funcionou. Né? Estava funcionando legal. Eu podia ter 3, 4 ilhas aqui na empresa, né, e todas elas tinham os programas para fazer tudo isso. Né? E não importa, eu tinha, se eu tivesse mais 2, 3, 4 funcionários, as ilhas eram iguais. Eu procurava padronizar, inclusive para economizar custo, né, e eu poder, numa emergência, tirar uma peça de uma para outra, eu fazia os equipamentos todos iguais. E hoje já não dá mais para a gente fazer isso, e eu, mesmo tendo que investir um pouco mais, eu já estou entendendo e preferindo, né, que cada macaco no seu galho. Então, ter uma ilha para edição não linear, para corte, né? Ter uma outra workstation para fazer computação gráfica e ter uma terceira máquina para fazer aí a pós-produção. Por que isso? Porque isso vai ganhar tempo. A gente pensa logo na questão custo, não é mesmo? A gente, vou ficar com 3 ilhas aqui, mas isso vai me custar muito caro. Né? Mas não é bem assim. Por quê? Se você trabalha sozinho, se você, eu sou autônomo, eu sou um só, eu vou precisar de 2 ilhas, talvez, dependendo do teu fluxo de trabalho, né, se você trabalha editando, você mesmo faz computação gráfica, você mesmo faz aí a pós-produção para entregar o trabalho final, é evidente que não faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Mas se você termina de fazer, digamos que você tem aí 2 ilhas, 3 é exagero, mas que você tenha uma ilha que inclusive pode ser até um pouco mais econômica para fazer o seu corte de vídeo, os efeitos básicos, né? No Premiere, no Avid, e ali você terminou aquele trabalho, você pode transferir aquele conteúdo, né, para outra ilha, e aí você, na outra ilha você vai fazer, por exemplo, uma finalização no After Effects, né? Ou então, enquanto você terminou de fazer aí a montagem, né, do seu vídeo, você pode deixar ali renderizando para ir ganhando tempo, você pode sentar, né, no outro computador e fazer ali, começar a fazer ali a sua animação em 3D, uma computação gráfica no Maya, no 3D Max, enquanto a outra máquina está trabalhando. E isso também é ganho de tempo. Né? Olha só, gente, uma outra vantagem de você ter 2 linhas de edição, né, mesmo trabalhando sozinho, é que se um equipamento pifar, né, mesmo que ele fosse dedicado a fazer um tipo de trabalho, não quer dizer que ele não possa quebrar o galho e fazer uma outra coisa. Você chegar ali, minha placa de vídeo deu um surto de energia, minha placa queimou. Você pode abrir o outro equipamento, pegar a placa de vídeo e colocar ali para terminar o seu trabalho. Né? Eu acho que é sempre melhor a gente nesse caso, né, ter 2 pássaros na mão, né, do que um só, de repente, voando aí, né, vamos dizer assim. Em um computador só, você está com prazos apertados aí, ele dá um problema, às vezes em 1, 2 dias que você perca, isso pode representar um prejuízo muito grande para você. Né? Bom, eu vou mostrar então aqui alguns gráficos, né, e de algumas pesquisas que eu andei fazendo, né, testes que eu sempre estou fazendo, e a gente vê então que tipo de equipamento, né, é melhor para cada tipo de tarefa. Eu vou
colocar um gráfico aqui, então. Então, gente, vamos ver esse primeiro gráfico que está aqui na tela. É um gráfico, né, de tempo, né? Eu coloquei aqui os 3 principais programas que a gente costuma usar, né? Que é o After Effects, o Premiere Pro CS5, né? E o Autodesk da Adobe, né? Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos aqui uma linha, né, azul. Esse azul aqui ele corresponde ao processador Core 2 Duo. Como é que foi feito aqui esse teste? Nós pegamos uma máquina só, né, com a mesma configuração, procurar colocar na medida do possível a mesma memória, o mesmo disco rígido, né, e aí a gente vai testando com os processadores. Olha aqui a diferença aqui em azul claro aqui, o antigo processador Core 2 Duo. A gente vê a diferença para o Core 2 Quad, né, que está aqui em roxo no nosso gráfico. Vocês podem ver que nos 3 programas, no After Effects, no Premiere e no 3D Max, a diferença foi de 50% aí em relação ao tempo, né, para rodar algumas tarefas que eu já vou explicar direitinho quais são, né, em cada um desses programas, né. E a gente pode perceber ainda no gráfico, ó, que a partir da geração dos processadores i7 da Intel, né, a gente vê ali o que está em laranja, né, em azul e em vermelho, já são processadores i7, né, que acabou aquela série do Core 2 Duo, Core 2 Quad, e aí você vê que eles estão ali mais ou menos igualados em termos de desempenho, mas você percebe que novamente tem uma diferença muito grande, né, de desempenho entre um Core 2 Quad, que é o que está em roxo, e o restante, né, os i7, que já são essas outras cores, né. E aí acontece uma coisa, eu vou mudar aqui novamente, né. Vamos ver aqui o primeiro exemplo da gente aqui, ó. O After Effects, gente. O After Effects ele trouxe aí uma surpresa, né? Bom, a gente sabe que os processadores Intel de segunda geração, que a gente usa, o i7, o 2600, pode ser o 2600 normal e o 2600K, que tem o processador numérico destravado, eles têm 4 núcleos só, reais, e naquela tecnologia Hyperthreading, ele pode dobrar esse número e chegar a 8. Bom, atualmente, o processador mais rápido do mundo, né, o mais rápido nessa linha, né, para computadores pessoal, é o i7 990X. É um processador que tem 6 núcleos, 3,46 GHz, e ele chega a ter até 12 núcleos em hiperthread, 12 núcleos virtuais, né? É o processador mais caro da Intel. Inclusive eu vou falar aí nesse programa de hoje, inclusive a gente entender quando vale a pena você investir R$ 2.500, R$ 2.800 para comprar um processador desse, né, enquanto você pode ter o mesmo desempenho e às vezes um desempenho melhor com o processador i7 de segunda geração 2600K de 4 núcleos, que custa R$ 700, R$ 800, portanto 3, 4 vezes mais barato. Então vamos analisar aqui esse gráfico aqui do After Effects, está aí na tela de vocês, né? O que acontece aqui, gente? Vamos olhando aqui, acompanhando aqui na tela. Olha aí o processador, né? O Core 2 Duo mais antigo, para fazer essa tarefa aqui que era renderizar 15 segundos de vídeo com 3 layers, né? Eram 900 frames, né? No After Effects CS5. O processador Core 2 Duo levou 21 minutos e 30 segundos, né? O Core 2 Quad, lógico, já tem mais 2 núcleos, né? São 4 núcleos, levou 10 minutos e 21 segundos. E aí aqui tem uma surpresa, gente. O Core i7 990X levou 5 minutos e 24 segundos, com 6 núcleos físicos e 12 núcleos virtuais. E olha aí, ó, o nosso Core i7 2600, né, com 4 núcleos físicos e 8 núcleos virtuais, ele fez a tarefa em 4 minutos e 55 segundos. É uma diferença pequena, gente, é uma diferença aí de menos de 1 minuto, mas
é isso que eu estava falando. É um processador de custo aí acessível, 700, 800 reais, contra um processador que custa 2.500 a 3.000 reais, né, o custo dele. Então, para rodar um After Effects, uma máquina indicada seria uma máquina com um processador Core i7. Bom, o que acontece aí, gente? Normalmente, quem usa After Effects está fazendo a computação gráfica, está fazendo aqueles efeitos, né? Embora o After Effects não seja um aplicativo 3D, ele simula, né, um 3D com aquelas vinhetas bacanas que parece até um 3D. Então, quem trabalha muito com isso, se você, por exemplo, não edita vídeo, mas você é um profissional que trabalha prestando serviço para alguém, fazendo vinhetas, né, computação gráfica, gráficos no After Effects, e usa também um 3D Max, ou usa um Maya, né, para fazer personagens animados, bom, aí a máquina para você não seria o processador i7. Por quê? Para o After Effects está muito bacana, né? Mas a gente vai ver adiante que para o 3D Max, né, para rodar o 3D Max, para rodar o Maya, aí sim o processador 990X, né, com 6 núcleos físicos e 12 virtuais, vai te dar maior desempenho. Bom, então aí você não vai fazer sua máquina nivelada pelo mais baixo, você vai nivelar pelo mais alto, né? Vamos olhar aqui então o próximo gráfico, né? Vai estar aí na tela de vocês. Olha aqui, ó. Premiere Pro CS5, gente. Bom, a tarefa era exportar 120 minutos de vídeo da timeline para Blu-ray, né, em H.264 HD, o famoso AVC HD, né? Então, 2 horas de vídeo, a gente vê novamente lá tomando como referência o processador mais antigo, aí um Core i2 Duo. Você imagina um vídeo de 2 horas, você levar... Imagina não, né? Muita gente aqui que já trabalha há muito tempo lembra disso, né? Exportar um vídeo de 2 horas, um programa de 2 horas, o computador tinha que ficar trabalhando 15 horas. Depois a gente percebe ali o Core i2 Quad, vamos olhar aí no gráfico, o Core i2 Quad, ele levou 8 horas e 20 minutos, né? A metade, óbvio, tinha mais 2 núcleos. E vamos ver aqui o nosso Core i7 2600. O Core i7 2600 levou 2 horas e 29 minutos. Bom, gente, aí já é mais do que motivo para... Às vezes as pessoas me perguntam, será que dá para... Eu tenho uma ilha mais antiga, porque tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? Às vezes não. Vocês veem aí. Adianta você trabalhar com um processador, um equipamento antigo, às vezes você não quer investir, tá certo, eu sei que dinheiro está apertado para todo mundo, né? Mas às vezes é importante a gente investir, né, por conta disso aqui, ó, 15 horas para fazer um trabalho de 2 horas, e você pode levar ali 2 horas e 29 minutos, né, se for um i7, que não é um processador tão caro assim. Mas olha lá, ó, nesse caso aqui a história já se inverteu para o nosso Core i7 990X com 12 núcleos virtuais. Ele levou 1 hora e 44 minutos, ou seja, um tempo menor do que a duração do seu vídeo. Por quê? Qual é a diferença aí do Premiere para o After Effects, gente? O Premiere, ele parece que trabalha melhor em distribuindo, né, tarefas de computação paralela entre os núcleos do processador. Então, aqui nesse caso, 2 núcleos a mais físicos, né? Lembrando que o 990X tem 6 núcleos e o 2600 tem 4. Esses 2 núcleos aqui fazem essa diferença aqui. Agora, no After Effects, a gente viu que era ao contrário. Por quê? Porque ele não trabalha, né? Ele parece que ninguém sabe ainda ao certo, né? Ele não trabalha muito bem fazendo aí esse paralelismo entre os núcleos. Apesar de que a gente tem uma opção lá no After, que a gente pode escolher quantos núcleos vão trabalhar renderizando, quantos núcleos vão trabalhar, deixar o sistema operacional trabalhar, a gente pode dividir a memória. Esse desempenho ele não aparece tanto no After Effects. Por que o Core i7 2600 foi mais rápido do que o i7 990 no After Effects? Porque a arquitetura, né, de funcionamento, né, porque o i7 segunda geração,
né? Aqui a gente está falando, não vamos esquecer isso, o processador 2600 é um processador de segunda geração, o i7 990X é um processador ainda da primeira geração do i7. Pois essa segunda geração dos processadores i7, i5 e i3 da Intel, eles têm uma arquitetura diferente lá, de como vai gerenciar a memória, como vai gerenciar algumas atividades que antes ficavam com o chipset lá, com o chipset da placa-mãe, essas atividades agora são feitas pelo processador e, inclusive, uma coisa muito importante que tem esse i7 de segunda geração é que eles têm uma área desse processador que é dedicada exclusivamente para fazer transcodificação de vídeo. Né? Lembrando, inclusive, que o i7 ele tem, inclusive, nele uma placa de vídeo. Né? Ele é um processador que tem um processador de vídeo junto no mesmo núcleo ali. Então, ele parece que ele então ganha essa vantagem trabalhando em atividade que tem que haver essa renderização, esse processamento, né, de formato de vídeo. Por isso que a gente vê ali o i7 trabalhando bem mais rápido, o i7 2600 no After Effects. Vamos ver agora então aqui um terceiro gráfico e último, né? Olha aqui, gente, Autodesk 3D Max, né? Um aplicativo aí que é bastante usado para se fazer desenhos, né, personagens. O renderizar 30 segundos de vídeo, vocês estão vendo aí no gráfico, em flyby, que é aquele movimento de câmera, né, fazendo aquele movimento de câmera, aquele voo de câmera com o plugin Mental Ray, né, num vídeo HD alta definição 1440 por 1080. Novamente, vamos tomar como referência lá o nosso antigo Core 2 Duo, 35 minutos e 40 segundos para renderizar 30 segundos, gente. É um comercial, né? Televisão. 30 segundos, 35 minutos e 40 segundos. O Core i7 2600 levou 11 minutos e 20 segundos e o Core i7 990X com 6 núcleos, 9 minutos e 30 segundos. Então aqui claramente a vantagem continua sendo com o i7 990X, porque novamente o que interfere aqui é a quantidade de núcleos. Né? Tendo mais 2 núcleos, né, 6 núcleos contra 4, ele vai fazer o trabalho mais depressa. Então, o que é que a gente vai concluir disso? Se você trabalha, né, se você quer trabalhar só editando vídeo, o meu negócio aqui é trabalhar com Premiere, eu vou editar para poder mandar depois o trabalho para outra pessoa fazer, ou então aqui na minha empresa eu vou ter 2, 3 ilhas, vou ter 4 ilhas, e são pessoas separadas que cuidam disso. Para você trabalhar com Premiere, o processador é o 2600, né, 12 GB, 16 GB de memória RAM na máquina, e aí a gente faz só um detalhezinho aqui, né, sobre placa de vídeo, tá, gente? Quando você trabalha, por exemplo, com o After Effects e quando você trabalha com 3D, principalmente os aplicativos da Autodesk, o Maya, né, o AutoCAD, trabalhar com placa de vídeo quadro, gente. Você está investindo aí 2.000, 3.000 reais num processador bacana como o 990X, colocar uma placa de vídeo quadro. Isso também tem muita discussão. Vocês podem ver nos fóruns aí o pessoal falando, mas eu tenho uma placa de game aqui, uma GT 480, que ela tem muito mais processador CUDA, né, muito mais núcleos CUDA, e ela é muito rápida. Beleza. Para o Premiere, é aceitável, fica muito bacana. Você vai montar a sua ilha para trabalhar só com Premiere, você pode trabalhar lá com 2600K, com uma placa GTX 480, uma placa GTX 560, 570, né, que são placas aí na casa dos 1.500, 1.400 reais. Uma NVIDIA quadro, né, 4.000, já está custando quase 3.000 reais. Se for uma quadro 6.000, são
7, 8 mil reais que está o valor de uma Quadro 6000. Agora, é a placa indicada para trabalhar com aplicativo da Autodesk. Por quê? Ela, às vezes, tem um pouco menos de processador de núcleos CUDA, mas ela tem, por exemplo, a placa Quadro 6000 tem 5 GB, tem 6 GB de memória RAM, gente. E o suporte técnico também, né? A NVIDIA, junto com a Autodesk, ela desenvolveu vários plugins, né, para você instalar lá na sua workstation para agilizar o trabalho com os aplicativos, né, com 3D Max, com Maya, né? E na hora que você tem qualquer problema, você liga lá para a NVIDIA, você liga para a Autodesk, eles vão te perguntar logo, qual é a tua placa de vídeo? Ah, eu estou usando aqui uma GTX. Ah, meu amigo, infelizmente a gente não dá suporte para placas que não sejam profissionais, né? E sem contar que a própria placa profissional, né, ela dá muito menos erro, né? Inclusive para trabalhos workstation que usam as placas quadro para fazer cálculo matemático, né, o que a gente não pode esquecer é que as placas de game, né, apesar de usar o mesmo processador, né, a precisão matemática, ela não tem o que se chama de double precision, ela não checa os dados duas vezes, né, para evitar erro. Então ela tem um erro ali. Imagina, num cálculo matemático aí que tem zilhões de casas decimais, né, um cálculo astronômico, se você tiver um errozinho ali, isso vai te dar, né, vai modificar completamente aí a tua experiência. Então isso é um motivo também, por isso que se usa placas quadro, né? Bom, gente, resumo da ópera. Vai trabalhar com Adobe Premiere, vai trabalhar com After Effects, né, sem projetos muito complicados, você pode trabalhar tranquilamente. Eu até recomendo que você use o processador 2600K de segunda geração, uma placa GTX 480, 16 GB de RAM. Qualquer workstation que esteja nessa categoria vai te atender perfeitamente. Bom, gente, vai trabalhar. Ah, não quero trabalhar eu não trabalho com o Premiere, eu trabalho com o Avid, com o Media Composer. Aí a história já muda de figura, né? A própria Avid recomenda que você use não que ela recomende o processador, né? Mas ela tem umas certas características, né, de precisar de múltiplos núcleos, né? O que ela recomenda, na verdade, a Avid, para a gente usar a terminologia correta, é que você use workstations com 2 processadores, né? Isso depois eu posso falar num outro programa, não precisa não. Dá para trabalhar com um 990X de 6 núcleos físicos e 12 virtuais. Agora, recomendo enfaticamente 24 GB de RAM, porque aí você vai conseguir trabalhar com Media Composer nessa ilha. Para quem trabalha criando desenho, né, animado, faz computação com realidade virtual, que precisa de ter detalhamento de cabelo, quem trabalha com água, com fluidos, 24 de RAM, GB de RAM, e trabalhar com placas PNY quadro, gente. Não adianta usar placa para game GTX, tem que ser placa quadro, uma quadro 3000, quadro 4000, quadro FX 4800, quadro 6000. Bom, não esqueçam o seguinte, aqui a gente tem que... eu acabo demorando muito aqui no vídeo, né? E se você quiser a análise mais técnica desse assunto que a gente falou aqui hoje, no próprio blog eu costumo sempre deixar essas coisas que a gente fala aqui em um texto. Então lá você tem na leitura desse mesmo assunto que a gente falou hoje, tem um texto lá que você vai inclusive ler, eu coloco valores, coloco essas coisas mais, né, especificação de processador. Então não deixe de dar uma passada lá também, porque não tem só os vídeos aqui no nosso blog não, amigo. Tem um monte de texto que eu coloco lá, né? Estou toda semana colocando 1, 2 textos, e eu espero que vocês aproveitem, né? Um grande abraço a todos, obrigado aí por estar me assistindo, e qualquer coisa já sabe, o meu e-mail está aí na tela, né? Escrevam, entrem lá no blog, né? Façam se cadastrem lá no blog, que eu vou, na medida do possível, atendendo aí as solicitações que vocês fazem. Um grande abraço, até a próxima.